Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre flexão verbal. Então o verbo ele se flexiona em número, pessoa, tempo, modo e voz. Então na língua portuguesa existem 5 tipos de flexões verbais, tá certo? A primeira aqui listada é a flexão verbal de número. Essa flexão indica a forma como o verbo se refere às pessoas gramaticais. A segunda flexão verbal é a flexão de pessoa. Ela indica uma das 3 pessoas do discurso. A primeira, a segunda e a terceira. Nesse esquema aqui ao lado, você consegue visualizar a flexão verbal número pessoal. Então, nós temos as pessoas de discurso, que são a primeira, a segunda e a terceira. E a flexão de número se refere ao singular e ao plural. Então, nós podemos ter a primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural. Nós podemos ter o verbo flexionado na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. A terceira flexão verbal é a flexão de tempo. A flexão de tempo ela indica o momento em que ocorreu a ação verbal. Eu trouxe para vocês aqui a linha do tempo dos tempos verbais. Na língua portuguesa, não existe apenas o presente, o passado e o futuro, mas sim 6 tempos verbais, que iremos mais à frente, em outra aula, estudar mais detalhadamente. Então, nós temos, do mais antigo para o mais recente, nós temos o pretérito mais que perfeito, indicado pelo número 1, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o futuro do pretérito, o presente e o futuro. Outra flexão verbal é a flexão de modo. Essa flexão indica a circunstância em que o fato verbal ocorreu. E essa flexão de modo ela está dividida em 3 tipos. Flexão de modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós temos aqui como exemplo no indicativo que é o modo da certeza. É um modo em que exprime um fato certo, concreto. Nós temos como exemplo aqui, ele cantou. Então, veja que o verbo está flexionado no pretérito perfeito. Só para retomar, a palavra pretérito significa passado, tá? Daqui para frente, você irá chamar o passado de pretérito. Então, veja, ele cantou. Então, nós estamos no pretérito perfeito do indicativo. Porque nas flexões verbais, a flexão modo temporal, ela vem junta. Então, você tem que saber identificá-la, o modo e o tempo. Veja novamente aqui, nós estamos no passado, agora vamos para o presente. Ele canta. Veja que é uma afirmação, é uma certeza. Estou dizendo que ele canta. Logo, essa oração está no presente do indicativo. Veja agora, ele cantará. Veja que é uma certeza, ele cantará. É um fato certo. Observe que aqui o 6 indica que esse verbo, o verbo cantar, está no futuro do indicativo, porque exprime uma certeza. Vamos ver agora o subjuntivo. O modo subjuntivo é o modo da dúvida, da possibilidade. E vai exprimir um fato hipotético. Observe aqui no exemplo. Se ele cantasse, escutaria. Quem escutaria? Eu, né? A primeira pessoa. Observe que você tem aqui uma conjunção condicional. Então, se ele cantasse, eu escutaria. Como ele não canta, não escuto. Observe que o verbo cantar, ele está no pretérito, tá? Aqui indicado, do subjuntivo. Tá aqui, porque exprime uma possibilidade. O pretérito imperfeito do subjuntivo é um fato passado em relação ao presente, mas que ainda não terminou, então não pode ser o pretérito perfeito. Vamos aqui para o segundo exemplo. Quer que eu cante? Veja só, que é algo, tá, futuro, que ainda não aconteceu. Então, veja só que o verbo cantar, ele está no futuro está no presente do subjuntivo. Que eu cante.
Então, é uma possibilidade. Quer que eu cante? Pode ser que a pessoa queira que você cante ou não queira que você cante. Certo? Então, veja que o verbo está conjugado no presente do subjuntivo porque indica uma possibilidade. O modo imperativo é o modo da ordem ou do pedido. Veja, cante, está dando uma ordem. Não cante, também está dando uma ordem. Então, são esses os três modos, as flexões verbais de modo da língua portuguesa: indicativo, subjuntivo e imperativo. Uma outra flexão verbal é a flexão verbal de voz. A flexão verbal de voz, ela indica se o sujeito pratica ou sofre a ação verbal. A flexão verbal de voz está dividida em ativa e passiva. A flexão de voz ativa, o sujeito ele pratica a ação verbal, ele pratica a ação expressa pelo verbo. Observe no exemplo. O professor, sujeito, aplicou, verbo transitivo direto, a prova, que é o objeto direto. Então, o professor quem praticou a ação de aplicar a prova. Observe agora. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal. E nós vamos dividir a voz passiva em dois tipos. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Observe no exemplo. A prova foi aplicada pelo professor. Observe que nós temos uma locução verbal, ser, mas o verbo aplicar no particípio. Isso caracteriza a voz passiva analítica, ser mais particípio, tá certo? Um detalhe, nós temos a prova, né? É o sujeito paciente, é o sujeito que sofre ação verbal. Nós temos a locução ser mais particípio e nós temos o agente da passiva, que é pelo professor, tá certo? Só um detalhe, o agente da passiva não precisa vir escrito na oração, na voz passiva analítica, ele pode ser suprimido. A prova foi aplicada. A outra voz passiva que nós temos na língua portuguesa é a voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, eu não tenho uma locução, eu tenho a partícula se, o pronome se, que faz função de partícula passivadora ou de pronome apassivador. Então, aplicou-se a prova. Observe agora que a prova não é mais o objeto direto, como na voz ativa. Ele é o sujeito. A prova foi aplicada. Então, você consegue transformar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, né? Se você pegar o sujeito e tentar fazer essa modificação, a prova foi aplicada, a conclusão que você chega é que o se é partícula passivadora. A última voz, né, é a voz reflexiva. Nesse caso, o sujeito ele pratica e sofre a ação verbal ao mesmo tempo. Observe, os namorados abraçaram-se, ou seja, abraçaram um ao outro. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, deixe no comentário. Se gostou da aula, deixe seu like aí. E espero ter contribuído com a sua aprendizagem. E até uma nossa próxima aula.